Olá, seguidores e seguidoras do portal Banda B. Está na hora de acordar. Nessa manhã chuvosa, nós temos mais uma entrevista muito bacana para vocês. Eu sou Rodrigo Silva e hoje a gente vai falar de um assunto que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. A pandemia traz um clima aí de incertezas na nossa economia e muita gente perdeu renda, perdeu emprego. Tivemos aí algumas incertezas no ramo das finanças. Segundo uma pesquisa de uma fintech chamada Acordo Certo, que faz renegociação de dívidas online, a pandemia desestabilizou realmente a vida financeira e, como resultado, 56% dos consumidores brasileiros declararam ter dificuldades para guardar dinheiro. Mas por que será que esse dado apareceu? Será que as pessoas estão gastando menos, mesmo ficando mais em casa? É uma dúvida bem interessante para ajudar a organizar todas essas ideias para a gente. Eu converso hoje com o Valcir Soares Júnior, ele é doutor em desenvolvimento econômico e professor do curso de economia da Universidade Positivo. Professor, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Vamos começar, professor, com uma pergunta aí um pouquinho mais aberta, né? As pessoas estão com dificuldade de guardar dinheiro, mas, ao mesmo tempo, na pandemia, tem mais gente que está ficando em casa. Teoricamente, gastos com lazer e entretenimento estão em queda. Será que esse dado de 56% não estaria um pouquinho menor? Não deveria estar? Perfeito. Essa é uma boa pergunta, porque quando a gente pensa na pandemia, né, já vem assim à mente aquele monte de restrições de receitas mesmo, né? As pessoas agora estão ganhando menos, as pessoas estão mais desempregadas. Mas, por outro lado, como você bem colocou, a gente deveria estar visualizando ali uma redução de despesas, justamente porque, estando em casa, né, você não precisa pagar o restaurante, você não precisa pagar o transporte para lazer, etc. E não é o que a gente está visualizando. Ou seja, né, uma grande evidência de que o nosso problema está na mentalidade, que a gente já sabe, né? O brasileiro, ele, em média, poupa muito menos do que outras culturas. Então, a gente tem uma mentalidade de gastar, na realidade, sem pensar na despesa como uma contrapartida da receita. O mais correto, né, seríamos pensarmos nós mesmos como empresas que têm receitas e que têm despesas, e que, se não conseguir uma coisa tá ajustada com a outra, equilibrada, a gente vai falir, assim como uma empresa fale. Mas a gente não tem essa mentalidade. E aí tem algumas ferramentas que pioram essa situação, como, por exemplo, o cartão de crédito, que nos dá essa ilusão de que podemos gastar mais porque temos um limite, né? O limite do banco, os parcelamentos. Então, tudo isso gera essa mentalidade e faz com que, não importa no contexto que nós estivermos, nós vamos gastar mais do que a gente ganha. E isso é uma coisa bem ruim. Até falando em cartão de crédito, hoje a gente tem uma facilidade muito grande, né? Porque as pessoas, mesmo de casa, podem comprar pela internet. O e-commerce está muito em alta, né, professor? Pois é, essas tecnologias aproximaram as pessoas do consumo. Inclusive, agora os algoritmos encontram, né, os consumidores específicos daquele nicho de acordo com as buscas das pessoas, de acordo com os interesses das pessoas. Então, assim, gastar está cada vez mais fácil. E os cartões mesmo, né? A gente já tem uma infinidade de opções, cartões que são aceitos basicamente sem nenhuma comprovação de renda, com taxa zero, né? E aí que se esconde, né? Você tem taxa zero, um grande limite, mas você não tem renda, e você fica feliz com isso. Na verdade, você deveria ficar preocupado, né? Porque quer dizer que alguma coisa está errada, alguma conta não vai fechar. E o que as pessoas não sabem é que os cartões de crédito já têm incluso nas suas taxas um seguro, né? Então, eles já meio que contam com a inadimplência das pessoas. Então, na realidade, quando você não paga as suas contas, o cartão não fica triste, ele fica feliz, porque você vai pagar o mínimo, vai pagar um juro, aquele juro vai virar uma bola de neve. Caso você não pague, ele vai receber da mesma maneira, porque ele está segurado, ele vende a dívida para um outro lugar, e esse outro lugar começa a renegociar com você, e aí começa aqueles telefonemas infindáveis para cobranças que a gente não aguenta. O senhor mencionou mudança de mentalidade, mas por onde é que isso passa exatamente? Passa apenas por uma mudança de hábito no dia a dia? Como que isso funciona? Eu acho que a primeira grande mudança de mentalidade é entender que o dinheiro, assim como qualquer produto, ele tem um preço. Então, a gente não enxerga muito o dinheiro com valor, né? Na realidade, a gente pensa no dinheiro
como um instrumento, né? E aí nesse instrumento ele tem determinado valor, mas, por exemplo, se você deixa de pagar uma determinada conta, e você, mas é só uma taxinha, eu vou pagar aquilo. E a gente não pensa do outro lado, que se você tem a poupança, você poderia investir essa poupança e essa poupança lhe retornaria algum rendimento. Então, o dinheiro tem preço. O dinheiro na sua mão, você pode emprestar para as pessoas. No caso, quando eu falo de investimentos, é como se estivéssemos emprestando dinheiro para os bancos e você vai receber para isso. Agora, a grande questão é que o quanto a gente paga de taxas, de manutenção de conta e outras coisas é muito maior em termos percentuais do que aquilo que você recebe como taxa de renda fixa, conservadora, sem riscos. Então, para os bancos, vale muito a pena que você atrase as suas contas. E a gente atrasa as contas, a gente não pensa com muito critério sobre isso. Então, existe aí uma necessidade de um controle mais preciso, né? Tanto daquilo que a gente recebe, quanto daquilo que a gente está gastando. E aí você, às vezes, vai se dar conta, nossa, 80% do que eu ganho eu estou gastando com alimentação, ou 80% eu estou gastei nesse mês com vestuário. E aí você pode se analisar e dizer, opa, tem alguma coisa errada aqui, eu preciso mudar essa mentalidade. Resumindo, então, nós temos que pagar as nossas contas em dia. Exato, com certeza, com certeza. E de preferência não parcelado, né? Se a gente pode, por exemplo, no início do ano, que nós temos a opção de pagar à vista com desconto, é sempre melhor pagar à vista. Porque o que é o desconto? O desconto é algo que você está deixando de pagar. Então, de certo modo, o desconto é um rendimento que você está recebendo também. E essa mudança de mentalidade que o dinheiro tem um preço, você pensa, não, peraí, então 10 dias desse dinheiro na minha mão, eu consigo fazer com que ele cresça. Então, se eu pagar, se eu deixar de pagar, né, para uma empresa e pagar mais tarde, essa empresa está fazendo dinheiro às minhas custas, e esse é o grande problema. Eu tenho a impressão, professor, o senhor até mencionou um pouquinho no início da conversa, que a gente tem aqui no Brasil há uma tendência de que a gente compre muitas vezes sem ter necessidade de um determinado produto, uma mentalidade que acaba sendo imediatista, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa realidade, fazendo, claro, esse paralelo com a organização das contas mesmo. Perfeito. Em economia, teoricamente, eu não vou entrar assim em termos técnicos, né? Mas em geral, existe uma coisa que a gente chama taxa de desconto. É como se cada um de nós tivéssemos internamente uma taxa de desconto em relação ao futuro. Então, nós damos um preço para as coisas no futuro e nós damos um preço para as coisas no presente. É óbvio que tudo no presente vale muito mais, né? Porque aquele ditado do mais vale um na mão do que dois voando. Então, nós preferimos as coisas no presente. Essa é uma tendência natural, porque o futuro é incerto, nós não sabemos o que vai acontecer. A grande questão é que muitas das vezes o futuro chega. Às vezes eu ouço as pessoas falando assim, mas eu vou guardar dinheiro e daí eu vou morrer e não vou levar junto comigo, né? E eu sempre digo, morrer você vai um dia só. Todos os outros você vai viver. E caso você não morra, é esse o problema, que você leva a dívida com você. Então, nós precisamos mudar essa mentalidade, né, justamente para trazer para o nosso futuro um valor um pouco maior, entender que ter essa estabilidade futura é melhor. E aí, nessa questão do consumo que você colocou, né, nós fazemos muito consumo por impulso. Então, uma dica é assim, pensa 24 horas todas as vezes que você for fazer uma conta que seja num valor um pouquinho acima do normal. Se você pensar 24 horas, passar pelo crivo de 24 horas, eu garanto para você que muitas das vezes você vai pensar, nossa, mas será que eu preciso mesmo disso? Será que eu poderia deixar para comprar no outro momento? Ou será que eu vou comprar isso aqui e vai ficar em desuso? Será que não vale a pena vender a minha coisa antiga e receber uma renda disso? E aí comprar ou guardar esse dinheiro, investir esse dinheiro ao invés de comprar ele parcelado, e aí no futuro você pode comprar à vista e negociar. Então tem várias maneiras que a gente pode fazer, vários mecanismos que a gente pode criar para não cair nesses problemas de consumo desenfreado. Professor, a gente ouve muito falar em educação financeira, planejamento, mas eu queria citar um exemplo. Se eu sou uma pessoa que não costuma me planejar, eu acho ruim ficar fazendo conta, controlar aquela planilha no Excel, não entendo do assunto, não tenho essa disciplina, né, para fazer isso. Aí, no final do mês, percebo que não sobrou dinheiro, né? Não consegui guardar aquilo.
não tem essa disciplina. O que uma pessoa sem disciplina pode fazer? Olha, 5 anos atrás eu ia dizer para você, sinto muito, não tem muito o que fazer. A gente precisa ter a disciplina, anotar mesmo. Hoje a coisa mudou de figura, né? Porque nós temos uma infinidade de aplicativos que fazem essas coisas para a gente. Os próprios cartões de crédito agora têm um controle, então, assim, é uma coisa que eu pessoalmente faço, né? Eu não pago nada à vista. Efetivamente nada. Eu pago tudo no cartão de crédito, mas eu tenho um só cartão de crédito. A diferença é que eu pago no cartão de crédito tendo o dinheiro na conta para pagar aquele cartão à vista. Então, chega no final do mês, eu basicamente faço um sacolão dos meus gastos e pago todos eles em uma fatura. E como eu faço isso, além de eu adquirir pontos, né, no cartão de crédito, as tais milhas, etc., você tem no cartão de crédito uma estrutura de gastos ali, né? Se eu digitar ali o nome do supermercado, que eu sempre vou, o próprio aplicativo vai dar quanto que eu gastei no supermercado nos últimos 30 dias, 60 dias, 1 ano, 4 anos, 5 anos, o histórico que você tiver. É um banco de dados que você tem. Então, facilita, né? Porque aí você vai parar uma vez no mês para olhar o aplicativo, analisar as contas que você fez, olhar os totais. Opa, esse mês eu acho que eu pesei a mão um pouquinho aqui, né? Agora tem que tomar muito cuidado com essa armadilha, né? De você gastar no cartão de crédito desenfreadamente, sem pensar que aquilo tem que ter uma associação com o que você tem guardado. Então, tem que saber que o cartão de crédito, o limite que você tem não é o limite do cartão de crédito. O limite do cartão de crédito é o que o banco te dá, porque ele sabe que até aquele limite, o seu endividamento vai ser lucrativo para ele. Mas para você, só você sabe o seu limite. E uma outra questão são as contas que não estão nesse cartão de crédito, que não são os gastos do dia a dia, mas são os gastos fixos. Então, você sabe qual é o seu custo fixo mensal, quando você coloca aluguel, quando você coloca a prestação da faculdade, a prestação do carro. Juntando todas essas coisas, você sabe que, olha, com menos de R$ 2.000, com menos de R$ 1.500, eu não vivo. Então, esse é o seu custo fixo. E aí você vai se planejar como uma empresa faz, né? O seu cartão de crédito seria a sua conta, os seus custos variáveis. Nisso você tem margem para reduzir, para aumentar, e dentro dos custos fixos você sabe, não, disso aqui eu não posso tirar isso fora. Então eu tenho que contar que a minha renda cumpra isso aqui, e você tem que ter isso para os próximos meses, né? Então, quando a gente pensa em termos de investimento, a primeira coisa que nós recomendamos para as pessoas é ter o que a gente chama de reserva de segurança. Por que a gente não chama de reserva de emergência? Porque emergência dá essa noção de que parece que é uma coisa negativa, né? Eu vou usar numa emergência. E não, a reserva de segurança faz com que você não fique aquele medo de ser mandado embora amanhã, né? Então, você sabe o seu custo fixo. Eu gasto mais ou menos, tem um custo fixo de R$ 1.500, e gasto R$ 500 de despesa variável. Então, eu sei que eu tenho que ter R$ 2.000 por mês para viver de uma maneira equilibrada. Então, você pensa lá, 2.000 vezes 6 ou 2.000 vezes 12, essa é a quantidade de dinheiro que você precisa ter na sua reserva de segurança. Professor, o senhor mencionou uma frase que chama bastante atenção. Só nós sabemos o nosso limite, quando a gente está gastando. E em uma pandemia, quando as contas estão mais apertadas, então a gente, na hora de controlar os nossos gastos, a gente tem que tesourar o que não é essencial, ou a gente faz isso com moderação? Como fazer esse controle? Perfeito. O difícil é a gente estabelecer o que é essencial, né? Então, como você falou, cada um tem o seu limite, cada um tem o seu essencial também. Então, tem pessoas que elas ficariam extremamente tristes se elas não tivessem lá um determinado lazer que ela faz todo mês. Então, se aquilo é essencial para você, anote nas suas contas como um custo fixo. E aí você vai trabalhar para que aquele dinheiro fique sempre reservado para essa atividade. Porque se você pensar que tudo é essencial, né, as contas não vão fechar. E outra questão é, em vez de você pensar na mentalidade de cortar coisas que você já faz, tente olhar naquilo que você está pagando, coisas que seriam cortáveis e você não estava pensando nisso. Por exemplo, pagar manutenção de cartão de crédito, manutenção de conta corrente. Existe hoje uma lei do Banco Central que diz que todos os bancos têm que oferecer uma conta de manutenção grátis. Mas é muito, muito comum pessoas que eu encontro que estão endividadas ou que estão pensando em organizar suas contas, me pedem conselhos, e aí você vai descobrir, ela paga R$ 18 por TED, R$ 9 por TED, não sabe usar o Pix até hoje, né?
quase 6 meses depois que o Pix foi institucionalizado, paga a manutenção de conta. Ah, mas eu liguei para o meu gerente e ele falou que se eu ir para a conta simples, eu vou perder isso, isso, isso e isso. Todas essas coisas, né, esses frufrus que as contas dão para a gente na manutenção, que a gente paga a manutenção, são tudo coisas que a gente pode cortar e que não valem o preço pago. Pensa lá, R$ 12 que seja por mês, quanto que isso não vai dar num ano, em 2 anos, em 5 anos, o quanto você poderia ter investido aquele dinheiro. Uma dica que eu dou, né? Se você ligou lá no banco e o gerente, que com certeza não vai querer tirar essa manutenção, porque essa é uma receita dos bancos, né? Conta para ele que existe a lei número 3.518 de 2017, que está em vigor desde 30 de abril de 2008, e foi atualizada pela lei 3.919 de 2010, que diz que toda pessoa física no Brasil tem a possibilidade de ter uma conta sem tarifas. E a palavrinha mágica, né, que você pode usar com o seu banco é abrir um chamado no Banco Central. Essa frase, eu não gosto muito de ameaças, mas às vezes essa frase funciona muito bem para o seu gerente mudar de ideia. É uma frase bem interessante, eficiente. Professor, falando um pouquinho mais em fazer em aplicar esse dinheiro. Quando eu coloco meu salário no banco e recebo uma determinada quantia, eu ouço muito, até se o meu dinheiro fica parado muito tempo, às vezes o banco até te liga, é muito comum, né? Vamos fazer esse dinheiro render, né? Eu ouço muito essa frase. Para quem não entende do assunto e não sabe por onde começar, e até isso ajuda a criar essa reserva também para qualquer emergência, né? Qualquer incerteza que a gente tem aí na economia. Que dica que o senhor dá para quem quer começar a aplicar mesmo e não entende nada do assunto? Perfeito. Se você estiver assistindo esse vídeo aí, for um gerente de banco, olha, não tenho nada contra você, tá? Não é nada pessoal. Mas os bancos não são instituições financeiras especializadas em investimento. Para isso, nós temos as corretoras. Então, as opções de bancos, raras vezes, né, raras exceções, com raras exceções, as opções de banco são sempre piores do que as opções de corretora. Então, você quer pensar em investimento, a primeira coisa é abrir conta em uma corretora. Existem muitas corretoras com taxa, sem taxa, taxa zero, taxa percentual, taxa zero para alguns tipos de aplicações e cobra de outros, enfim. Você pode pesquisar. Hoje em dia, a gente faz tudo por aplicativo, né? Tira lá a fotinha com o documento na mão, envia para eles um comprovante de residência. Em minutos, você abre conta em corretora e não precisa pagar nada. Então, você pode abrir a conta e dar uma explorada nos produtos, fazer uma simulação, colocar o dinheiro lá. Então, assim, eu comentei sobre a reserva de emergência, né? Antes de qualquer coisa, antes de você pensar em fazer qualquer tipo de investimento, tenha a sua reserva de segurança, a sua reserva de emergência, porque a gente não pode colocar esse dinheiro em risco, sendo que ele serve para a sua segurança. Mas aí, sei lá, você passou então essa grana, você tem 6 meses, 1 ano guardado de reserva de segurança. Onde eu coloco essa reserva de segurança? Deixar dinheiro em conta corrente é algo que acabou. Essa opção não existe mais, né? As fintechs, por exemplo, quando você deixa o dinheiro na conta corrente, ele já está rendendo sozinho lá, porque basicamente eles já aplicam todo o dinheiro que está na conta corrente. Então, essa questão de deixar o dinheiro parado na conta e o dinheiro está desvalorizando, né? Porque todos os dias a inflação está corroendo aquele dinheiro, então você está perdendo dinheiro de verdade. Já é um conceito ultrapassado. Então, se você tem um dinheiro sobrando, que não é o dinheiro que você vai gastar ali nos 30 dias, 20 dias do mês, coloca ele em algum tipo de investimento. O investimento mais seguro que nós temos é o CDB de liquidez diária. O que é o CDB de liquidez diária? É a taxa de renda fixa mais segura que tem. Dependendo, claro, né, se o seu banco ele está associado ao fundo garantidor de crédito, tem toda uma questão de segurança que se o teu investimento tiver protegido, mesmo que o seu banco quebre, até 250 mil por CPF você recebe. Então, dê uma olhadinha nesse detalhe também. Aí você tem o dinheiro lá parado da reserva de segurança, você pode deixar no CDB que pague, por exemplo, 100% do CDI. Eu sei que é uma linguagem técnica, né? Essas letrinhas todas aí, mas não é tão difícil assim. Vocês começam a pesquisar dentro das corretoras e começa a ficar mais fácil. Tem a reserva de segurança, colocou isso num CDB de liquidez diária. Poupança, nem pensar, né? Não estamos nem considerando a poupança. Agora que a Selic está começando a subir, talvez a poupança comece a ficar interessante. Mas nós temos aplicações de liquidez diária mais interessantes do que a poupança já.
E aí passou esses 6 meses, um ano de dinheiro guardado da reserva de segurança, aí você pode pensar em investimentos de longo prazo, investimentos em renda variável, e assim, entender que o investimento não é você deixar o dinheiro com alguém e estar preso, né? É o empréstimo que você está fazendo. Você está fazendo um empréstimo para a instituição financeira e essa instituição financeira vai te devolver. Isso na renda fixa. Por que na renda variável se fala muito que é perigoso? Porque quando você investe em renda variável, você está investindo em pedacinhos de empresas, né? E aí, quando essas empresas crescem, e esse crescimento se dá no mercado, né? Por alguma especulação, porque os investidores que têm as ações das empresas em mãos acham que essa empresa vale ou menos, esse dinheiro varia. Então, se você tem o coração fraco, não gosta muito de variabilidade, de olhar na tua conta tem 10 mil, no outro dia tem 8 mil, o mercado de renda variável não é para você. Mas tem muitas opções de renda fixa. Essa que eu falei de liquidez diária é a mais básica e a mais segura, conservadora, você pode retirar amanhã se você quiser, e tem daí os de longo prazo. E claro, quanto maior o prazo, maior o rendimento. Então, quanto mais você deixar com a instituição financeira, mais juros eles vão pagar. E aí tem uma infinidade de retornos que você pode consultar dentro dessas corretoras que você vai pesquisar. Professor, eu queria te agradecer por essa entrevista. Muito obrigado pelos esclarecimentos todos. Eu que agradeço pela oportunidade de falar, foi um prazer. Obrigado. E essa entrevista inteira estará no YouTube da Banda B, ainda de manhã. E nós também vamos ter essa matéria toda sobre esse assunto, como guardar dinheiro, com algumas dicas do professor, de maneira escrita no portal da Banda B. A entrevista em vídeo também vai estar anexada lá. Você vai poder acompanhar todo esse conteúdo. Professor, muito obrigado e até a próxima entrevista, gente. Tchau.